Olá, sejam bem-vindos ao Sala de Guerra 2. Vamos às notícias de maior destaque dos últimos dias. Começando na Ucrânia, temos as provas de destruição de equipamentos de origem estrangeira que não haviam sido noticiadas até este ano. Começando pela queda do Titã, o HIMARS. Vídeos publicados na mídia russa mostram um lançador de mísseis múltiplos de longo alcance aparentemente abandonado na localização que estou colocando aí na tela para os senhores verem. A situação é incomum, já que os veículos do tipo evitam operar durante o dia, e esse especificamente está bem perto do fronte de batalha, a cerca de 20 km de distância. Vale ressaltar que outros 2 exemplares do veículo já haviam sido comprovadamente danificados e retornaram para os Estados Unidos para serem provavelmente reparados e enviados de volta. Outro veículo relativamente novo que tem baixas confirmadas é o M1 Abrams, também nos Estados Unidos. O blindado já possui 2 exemplares destruídos e outros 2 que foram avariados e abandonados no campo de batalha da Ucrânia ocupada. Alguns desses veículos possuem indícios que foram abandonados pela tripulação, mesmo após parte da sua munição ter sido detonada com o impacto dos projéteis inimigos. Isso pode ser visto pois no equipamento do tanque, os blowout panels aparecem abertos. Com a detonação de materiais explosivos no blindado, há a chance da munição do próprio tanque ceder e também explodir. Isso causa uma falha catastrófica e é a razão de vermos alguns blindados de origem russa ou soviética explodirem tão violentamente, arremessando suas torres para cima. Como possuem a munição toda concentrada no centro do tanque, geralmente o material detona todo junto, sendo fatal também para a tripulação. Os blowout panels, entretanto, tentam diminuir um pouco esse evento para dar uma maior chance de sobrevivência para a tripulação. Em alguns tanques ocidentais, a munição é armazenada de forma diferente, isolada do resto do interior do blindado, e caso seja detonada, os painéis superiores do tanque são feitos para cederem primeiro, direcionando os fragmentos e onda de choque para cima, direção oposta de onde está o compartimento da tripulação. Se os militares desses blindados conseguirem evacuar com sucesso e chegar em segurança até linhas aliadas, entretanto, já é outra história. Outra perda significativa para a Ucrânia se deu de forma curiosa. 3 helicópteros Mi-8 ucranianos estavam em um campo aberto perto do Oblast de Donetsk, sendo reabastecidos por um caminhão de suprimentos nas proximidades, quando a artilharia russa, se utilizando de munição de fragmentação, acertou sua posição. Eu não observei muitos registros do uso desse tipo de munição contra veículos por parte dos russos no conflito, então foi algo interessante a se observar. Como resultado do ataque, 2 helicópteros foram danificados, sendo possível observar parte de suas tripulações correndo para o único veículo ainda em condições de voo. Após a decolagem do mesmo, os 2 Mi-8 abandonados foram explodidos com munições de planeio russas. Outro fator interessante é que a velocidade de resposta da artilharia russa e sua precisão aumentaram muito desde o início do conflito, mostrando que o atrito do combate está aumentando sua eficácia. A Rússia, entretanto, não acumulou só vitórias nos últimos dias. A economia do país foi severamente afetada pelos ataques de drone em território russo, alguns em plena luz do dia. Os impactos resultaram em incêndios em grandes refinarias que correspondem a uma parcela de 5% da produção russa de derivados do petróleo, segundo algumas fontes. Tais materiais são importantes pois suas exportações e demanda interna que movimentam a gigantesca máquina de guerra do país. Outro golpe na Rússia também se deu com tropas de russos que lutam pela Ucrânia. Sim, exatamente o que ouviram, não foi um erro no script desse vídeo. A Legião Rússia Livre, juntamente com o corpo de voluntários russos, atuaram juntas atravessando a fronteira, entrando em território russo. Chegando lá, atacaram algumas unidades do exército russo e supostamente capturaram algumas pequenas localidades, sem expressivas conquistas estratégicas. Como a situação ainda se desenrola, devemos esperar para ter mais detalhes do impacto desse pequeno ataque. Um vídeo circula nas redes sociais dizendo que o blindado entrou em combate com uma grande bandeira da União Europeia. Entretanto, é mais provável que seja uma bandeira do Corpo de Voluntários Russos, que é da mesma cor. Os recentes abates de aeronaves de inteligência e transporte russas também se somam aos equipamentos importantes perdidos pela Rússia. Essas grandes aeronaves auxiliam o esforço de guerra russo levando mantimentos urgentes para suas tropas ou constantemente avaliando as ameaças do campo de batalha, com avançados sensores de longo alcance. Entre os modelos perdidos temos os A-50, IL-22 e mais recentemente um IL-76, filmado durante sua queda, tendo sido possível observar um de seus motores caindo em pleno ar após ficar minutos em chamas. Enquanto isso, em Israel, a situação da guerra contra os terroristas do Hamas continua se desenrolando.
As forças israelenses continuam realizando prisões de indivíduos suspeitos de cooperar com terroristas e ataques aéreos com precisão seguem sendo feitos nas localidades que o Hamas usa de abrigo. O destaque, entretanto, fica com a ação dos Estados Unidos de enviar um grupamento de embarcações de logística para se construir um pier no litoral da região da Palestina. O plano americano consiste em criar uma JLOTS, o Joint Logistics Over the Shore, que é traduzida para algo como grupamento logístico no litoral, uma espécie de pier flutuante construído por militares para permitir o acesso de apoio humanitário às populações afetadas pela crise em Gaza de maneira mais fácil. O apoio já estava sendo oferecido por meio de aeronaves de vários países, que lançavam suprimentos de paraquedas em grandes pallets em centros com grandes concentrações humanas, mas essa alternativa é mais custosa e pouco precisa. Segundo o analista de inteligência americano Ryan Macbeth, a manobra é arriscada. Isso se dá principalmente pelas afirmações, por parte de autoridades norte-americanas, de que não haverá a presença de militares americanos em solo israelense. Isso gera 3 problemas. 1. Quem irá proteger os militares que estão no mar montando a ponte? 2. Quem irá proteger e distribuir os mantimentos e as pessoas que estão indo coletá-lo? E 3. Quem irá proteger as outras embarcações que estão levando suprimentos para o pier? Além disso, as JLOTs requerem uma estrutura bem específica em terra para segurar o pier e montar as estruturas de administração ao redor, o que normalmente seria feito pelos engenheiros militares norte-americanos em solo. Enquanto eu escrevi esse roteiro, já houve a liberação de imagens de satélite que mostram que as forças israelenses estão construindo, a partir da terra, um pier que talvez seja conectado ao pier norte-americano, com a construção tendo sido iniciada um pouco antes do dia 11. Não se sabe ainda, entretanto, como ocorrerá a integração entre essas estruturas. Se os israelenses farão as tarefas que seriam dos americanos em terra, ainda está para ser divulgado. E considerando que as embarcações que levam a estrutura do porto improvisado são lentas, temos ainda mais algumas semanas para especulação. Algo que é inevitável é o fato de que o local será um alvo para o Hamas ou para qualquer outra facção que o apoie. Grupos terroristas precisam da morte de civis e do caos humanitário para crescerem, e por isso que muitas vezes eles próprios causam baixas civis de maneira proposital. No calor do combate, é normal que os nativos culpem as forças estrangeiras, ainda que elas estejam em função de apoio humanitário. O plano americano é possivelmente uma faca de 2 gumes, já que por um lado irá oferecer apoio material para a população carente de Gaza, mas que por outro irá pintar um enorme alvo no local, com qualquer incidente tendo a chance de aumentar exponencialmente o poder de influência do Hamas. De qualquer forma, é preciso que os civis da região de Gaza, que sofrem em razão do combate, recebam apoio da forma mais eficiente possível. E por fim, temos a situação no Haiti ficando cada vez mais crítica. O país passou por décadas de crise em todos os setores da sociedade, e houve uma piora sensível após o fim da missão de paz no país em 2019. Em outubro de 2023, a ONU havia autorizado o envio de 1.000 militares do Quênia para apoiar a estabilização do Haiti novamente, mas isso foi recentemente negado por uma corte queniana ainda neste mês devido ao desenrolar da situação. Os ataques de gangues no país se intensificaram em 2024, com muitos grupos rebeldes sendo unidos sob o comando de um ex-policial haitiano, Jimmy Chirizier, apelidado de Barbecue, que já controla mais de 80% da capital do país, Porto Príncipe. O primeiro-ministro do Haiti, Ariel Henry, renunciou ao seu cargo no dia 12 após não conseguir controlar o caos no país. Já circulam nas redes sociais várias mídias mostrando o canibalismo entre grupos de gangues rivais. O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ofereceu apoio ao país, exigindo primeiro a aprovação do Haiti, uma resolução da ONU e todas as despesas da operação devidamente custeadas por outras organizações. Não houve resposta da ONU pela proposta até agora. Por enquanto, essas são as novidades, mas o resto da semana ainda promete novas atualizações do cenário político global. A reunião dos representantes da França, Alemanha e Polônia no dia 15 poderá indicar mudanças na postura de muitos países da OTAN com relação à guerra da Ucrânia. Obrigado pelo tempo de vocês. Seguiremos aqui na redação da Sala de Guerra, cobrindo os acontecimentos à medida que se desenrolarem nos campos de batalha. Tenham uma boa semana e fiquem com Deus.